Aula 2 de cinemática. Vamos imaginar um ônibus andando e o seu motorista é lógico que está dirigindo. Se o ônibus está a 80 km por hora, eu pergunto para vocês, qual é a velocidade do motorista? Alguns devem pensar que a velocidade do motorista é a mesma do ônibus, 80 km por hora. Mas outros podem imaginar uma situação diferente, que o motorista está sentado, então ele estaria parado. Na realidade, nenhuma das duas respostas estão erradas, porque nós dependemos do referencial. O que seria o referencial? O referencial é de onde se vê o fenômeno. Então, quem respondeu que o motorista estava a 80 km por hora, provavelmente se imaginou numa parada de ônibus, não é? No lado de fora do ônibus e o ônibus passando. Lógico, seu motorista estava a 80 km por hora. Agora, muitos se imaginaram dentro do ônibus e responderam que o motorista estava parado. Por quê? Porque o motorista estava sentado, estava sempre na mesma posição. Então, tem dois conceitos que são fundamentais, que é o de repouso e movimento. Um corpo está em repouso quando não muda a posição do objeto em relação ao seu referencial. No caso, quem está dentro do ônibus veria o motorista sentado sempre na mesma posição. Agora, um corpo está em movimento quando muda a posição em relação ao seu referencial. No caso, quem se imaginou no lado de fora do ônibus, iria ver o motorista, ao passar do tempo, em posições diferentes, ou seja, ele estaria em movimento. Muito importante saber que se um corpo A está em repouso em relação ao corpo B, o corpo B também está em repouso em relação ao A. E vale para o movimento também. Se o A está em movimento em relação ao B, o B certamente está em movimento em relação ao A. Um conceito importante que nós temos é o conceito de espaço, que é representado pela letra S. O que seria o espaço? O espaço é a posição do móvel na trajetória. No nosso dia a dia, nós observamos nas estradas que existem placas que dizem quilômetro 20, quilômetro 50 e assim por diante. Quando se passa na frente de uma placa que diz quilômetro 20, não significa que eu andei 20 quilômetros. Significa que eu estou passando na posição quilômetro 20. Isso aqui é um endereço numa estrada. Se eu botar um comércio nesse ponto aqui, eu iria dizer que o meu comércio tem o endereço BR tal, quilômetro 20. Se um exercício começa nessa posição, ele começa no quilômetro 20, ou seja, a posição inicial 20 quilômetros. E se ele termina o exercício na posição 50, eu diria que a posição final é 50 quilômetros. Se ele iniciou no 20 e terminou no 50, chegamos à conclusão que ele se movimentou 30 quilômetros. Daqui a pouco a gente vai ver que esse ΔS pode ser distância percorrida ou deslocamento. Antes disso, nós temos aqui um conceito bem importante que é de trajetória. Nós escutamos no dia a dia as pessoas falarem assim, o fulano está andando em círculos, o fulano está andando em linha reta. Então, na realidade, isso é a trajetória. Só que a trajetória de um corpo não deixa rastro. Então, nós temos que imaginar os pontos onde o móvel passou e ligar esses pontos de maneira imaginária. Aqui em laranja diz que a trajetória depende do referencial, eu já vou comentar isso. Um exemplo clássico dos livros é no caso de um avião largando uma bomba. Se o avião vem com uma velocidade V, esta bomba sai de dentro do avião com a mesma velocidade V, na mesma direção, no mesmo sentido, só que o avião segue na horizontal e a bomba, devido à gravidade, vem descendo. E se eu unir os pontos por onde ela passou, vai me gerar uma parábola. Mas isto é para quem está no lado de fora, numa vista lateral. Agora, para o piloto desse avião, ele iria ver a bomba sempre abaixo dele. E ele iria ter a sensação que a bomba caiu em linha reta. Por isso que a trajetória depende do referencial. Um exemplo que eu gosto, que é bem mais prático, é no estádio de futebol. No momento que o goleiro bate um tiro de meta, para quem está nas arquibancadas laterais, vai ver a bola passar nesses pontos
E se a gente imaginar uma linha ligando esses pontos, nós teríamos uma parábola, ou seja, uma curva. Mas para aquele torcedor que está atrás do gol, iria ver a bola subir até um ponto mais alto e descer novamente em linha reta. Então, dependendo do referencial, nós temos trajetórias diferentes. Há pouco eu comentei sobre distância percorrida e deslocamento. Pessoal, a distância percorrida pelo um móvel, o nome já diz, é tudo que um móvel anda e é uma grandeza escalar. Já vão ver um exemplo para vocês fixarem bem isso. Já o deslocamento é a menor distância do início ao fim, ou seja, uma reta que liga o início até o final do meu movimento. Observe que eu botei uma setinha em cima do ΔS, representando que é uma grandeza vetorial. Para a gente fixar, olha esse exemplo aqui. Nós temos aqui o móvel sai do ponto A, eu botei ali início, e termina no ponto B final. Ele anda na horizontal 3 km, ele anda na vertical 10 km, novamente na horizontal 3 km e sobe 2 km. Qual é a distância percorrida? Pelo conceito de distância percorrida é tudo que o móvel anda, então basta somar 3 mais 10 mais 3 mais 2 vai dar 18 km. O móvel percorreu 18 km, isso é distância percorrida. O deslocamento vai ser menor, no máximo pode ser igual se for um movimento retilíneo no mesmo sentido. Então nós observamos o seguinte, o deslocamento, essa linha preta, esse vetor preto, melhor dizendo, que liga o ponto A ao ponto B, que é o início e o fim. Como é que eu faço isso? Olha o deslocamento aqui, ó. Formou um triângulo, não é? Que o deslocamento é a hipotenusa. Olhando no todo, eu vou ver que eu tenho 8 de altura, que é 10 menos 2, e o 6 de base, que é 3 lá de cima, mais o 3 daqui de baixo. Eu vou aplicar Pitágoras e vocês vão ver que vai dar 10 quilômetros. Então, a distância percorrida foi 18, que é tudo que ele andou, e a menor distância do início ao fim, em linha reta, é 10 quilômetros. Para que servem esses conceitos de distância percorrida e deslocamento? Serve para a gente entender velocidades médias. Só que antes da velocidade média, a gente vai ver o conceito de velocidade. Velocidade sempre marca a rapidez do movimento, cujas unidades podem ser quilômetros por hora ou metros por segundo. O metro por segundo é no sistema internacional. E como é que se converte uma unidade na outra? Metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Como é que eu quero que vocês gravem isso? Metro e segundo é pequeno, quilômetro e hora é grande, então eu multiplico. Agora, quando eu tenho exercício em quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo, eu vou reduzir essa unidade de quilômetro e hora que é grande para metro e segundo que é pequeno, eu vou dividir por 3,6. Primeiro conceito que nós temos é de velocidade instantânea. A velocidade instantânea vai ser sempre tangente à trajetória. Por que ela é instantânea? Porque na realidade a gente vai chegar no limite do tempo igual a zero, ou seja, num instante muito pequeno. Observe, V1 está tangente à trajetória, a trajetória está em azul e as velocidades em preta. V2 da mesma forma, tangente e V3 também. Olhando para esse desenho, eu chego à conclusão, tá? Como as velocidades são vetores, que do ponto 1 para o ponto 2 eu tive um aumento no módulo da velocidade. E do ponto 2 para o ponto 3 eu tive uma redução porque o vetor diminuiu de tamanho. Bom, as velocidades escalares média e velocidade vetorial média parece ser a mesma coisa. Observe a relação da distância pelo tempo. Só que a velocidade escalar média usa a distância percorrida pelo móvel. Enquanto que a velocidade vetorial média, vetor, usa o deslocamento no passar do tempo. Uma coisa importante que para ambas esse tempo é o tempo total. Muitos exercícios tentam enganar o aluno, falando que parou num posto de gasolina 15 minutos, seguiu viagem, parou para almoçar meia hora, e ele saiu tal hora e chegou a tal hora. Não interessa, se ele parou muito, o tempo é o total, a velocidade média vai ser pequena, porque a velocidade vai perder rapidez. Então, sempre o tempo total para a gente calcular as velocidades médias, tanto a escalar quanto a vetorial. Vamos ver um exemplo. No movimento retilíneo, por exemplo, certo? Eu tenho aqui, o móvel saiu às 12 horas do ponto A,
Chegou às 14 horas no ponto B e às 15 horas no ponto C. Observe que eu tenho 60 km de A até C, 60 km de C até B e 60 km de B até C. Se eu quiser saber a velocidade escalar média, eu vou pegar tudo que ele andou. Ele andou 120 de A até B, mais 60 até C, ele andou 180 km em 3 horas. Fazendo essa relação, 180 por 3 dá 60 km por hora. Agora, se me pedir a velocidade vetorial média, vai me interessar o deslocamento. O que é o deslocamento mesmo? É a menor distância do início ao fim. Ele iniciou no A e terminou no C. Então, o meu deslocamento é de 60 km, dividido por 3, vai dar 20 km por hora. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender apenas aceleração tangencial. Mais adiante, nós teremos aceleração centrípeta, por exemplo. A aceleração tangencial mostra o quanto varia a velocidade no passar do tempo. Observe o desenho que é feito aqui embaixo. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. É como se tirasse uma foto do carrinho a cada segundo que passa. Ele iniciou a 6 metros por segundo, com velocidade. 1 segundo depois está a 8 metros por segundo. Passado mais segundo, 10 metros por segundo. E passado mais segundo, 12 metros por segundo. O que vocês percebem aí? Que a cada segundo que passa, a sua velocidade aumentou 2 metros por segundo. Isto é aceleração. Por isso que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora que nós aprendemos o conceito, nós podemos ver como que é feito esse cálculo. Observe que o cálculo, a gente pega o exercício todo aqui, não é? Ele iniciou a 6 metros por segundo e terminou a 12 metros por segundo. A aceleração é quanto que varia a velocidade no passar do tempo. Por isso que a fórmula da aceleração é ΔV sobre ΔT. A velocidade final é de 12 no nosso exercício, menos a inicial de 6. Dividido pela variação do tempo, que começou em 0 e terminou em 3, vai ser 3 segundos. 6 dividido por 3 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a interpretação desses 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo aumenta a velocidade em 2 metros por segundo. Conferimos aqui e vimos que cada segundo que passou, do 0 até o 1, ou do 1 até o 2, ou do 2 até o 3, realmente a sua velocidade foi pulando de 2 em 2 metros por segundo.